cantora Anitta está com um nome super em alta nos últimos tempos, não é mesmo? Com várias parcerias internacionais, carreira pop bombando e música super em alta, a artista não para nunca. Mas ela também está envolvida em algumas polêmicas, principalmente relacionado com alguns nomes do sertanejo brasileiro. Mas o que está rolando? Vamos entender o que está acontecendo? Então bora lá! Algo que a Anitta fez ali em seu próprio corpo chocou muito a galera e até hoje esse assunto continua repercutindo, mesmo já tendo passado um tempo, viu? Sim, gente, estamos falando daquela tatuagem íntima que intrigou muita gente. E essa tatuagem provocou muitas alfinetadas e polêmicas envolvendo grandes nomes da música brasileira. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O que rolou foi que a dupla sertanejo, Zé Neto e Cristiano, foi fazer um show lá no Mato Grosso do Sul, no comecinho de maio. E o Zé Neto, que é um dos cantores da dupla, mandou uma provocação para a cantora, falando sobre a Lei Rouanet e fazendo uma referência à tatuagem íntima da Anitta. Ele disse assim: "Nós somos artistas e não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê, quem paga é o povo. E a gente não precisa fazer tatuagem no pi para mostrar se a gente tá bem ou não. A gente simplesmente vem e canta." Acontece que o fã-clube da Anitta assim, é super fiel à cantora e já logo foi procurando coisa, cavando coisa, e o Zé Neto começou a receber uma chuva de críticas. Agora, só um PS aqui nessa história. A Lei Rouanet, para quem não sabe, é um incentivo para que empresas ou cidadãos invistam na cultura. E esse valor é deduzido por impostos de renda. Agora, só para deixar uma coisa bem clara aqui. Para usar a lei, tem uma série de regras. Não é qualquer pessoa, porque quer, porque não quer. Não é assim que funciona. Acontece que esse assunto repercutiu muito nas redes sociais. Foi um fala daqui, fala de lá. E no último domingo, dia 5, a Anitta participou de uma matéria no Fantástico, lá na Rede Globo. Tudo bem, ela não ia falar nada de tatuagem, nada de polêmica. Ela foi para falar da sua estátua de cera, que está lá no Madame Tussauds, em Nova York. Venceu na vida, né, gente? Não preciso nem dizer nada. Bom, na matéria, a cantora e o entrevistador ainda brincaram sobre as tatuagens do corpo da cantora e retomaram o assunto da polêmica com sertanejos. O assunto, na verdade, repercutiu para uma prática que é o uso de dinheiro público em cidades pequenas para contratar shows caros e de artistas grandes. Inclusive, shows do Gustavo Lima, do Bruno Marrone e outros artistas chegaram a ser cancelados depois que o assunto viralizou na internet. E agora, depois de toda essa repercussão, começaram algumas investigações para descobrir de onde, enfim, vem esse dinheiro para pagar os cachês altíssimos dos artistas, principalmente artistas sertanejos. Bom, enquanto o assunto veio à tona lá no Fantástico, a Anitta comentou que está sempre contratando auditorias porque ela fica morrendo de medo de fazer alguma coisa errada por simples falta de conhecimento. Só que após a entrevista ir ao ar e acabar virando assunto na internet, a Anitta fez uma série de sequências lá no seu Instagram. Neles, ela disse que não falou nada demais e apenas foi sincera. Ela completou dizendo assim: "Eu não quero criar polêmica com esse assunto. Eu não tenho nada contra os sertanejos. Não acho que tem que ser criado CPI contra o sertanejo. Eu acho que tem que ser criado mais investigações contra a corrupção em geral no nosso país." Vendo muita coisa, muita gente falando de muita coisa, de sertanejo, de fantástico. Gente, eu não falei nada demais, tá? A entrevista foi sobre o lançamento da minha estátua no Museu de Cera de Nova York. Esse é o assunto principal da entrevista, entendeu? Achei engraçado, sim, que a pessoa foi fazer graça comigo e depois a vida virou uma tormenta. Achei engraçado, continuo achando, embora agora eu não tô com energia pra achar nada engraçado. Mas, enfim, não falei nada demais. Falei da minha estátua, não vou voltar aqui na gente pra falar de nada. Agora eu só quero paz, rezar comigo, com a minha família, com os meus irmãos. Quero rezar também com o pessoal de Recife. Vi que as chuvas foram horríveis, um monte de coisa ruim aconteceu essa semana. É isso, e vamos, tá? Sem polêmica, não me peçam resposta, não vou vir na internet. A Anitta ainda completou que já foram oferecidas várias propostas para elas, mas aí cabe a cada um querer aceitá-las ou não. A Anitta ainda disse que recebeu 5 minutinhos antes da entrevista uma notícia bem ruim e inesperada, e que nem ela estava muito assim na órbita naquele momento. Pois é, gente,
Tudo isso acabou envolvendo a cantora novamente e foi por conta da tatuagem. A Anitta disse que continua sendo atacada, mas que ela não vai atacar, vai ficar só observando. Vamos combinar, né? Ela também já chegou num nível que não precisa de mais nada disso. Bom, gente, por hoje a gente já vai ficando por aqui, mas eu ainda acho que esse assunto vai voltar à tona com alguns novos capítulos. E se acontecer, eu volto para dizer para vocês. Um beijão e até a próxima!